Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós falamos sobre o comportamento do gato, sobre os pontos fortes, sobre os pontos de melhoria, e agora, gente, nós vamos falar de como melhorar esse perfil. Chegou a hora de você saber como você melhorar esse perfil. Então, pessoal, como eu falei no primeiro vídeo, né? O gato, ele é conhecido como um sofredor, né? Porque o gato, ele não consegue dizer não. O gato, ele não quer conflito, gente. O gato, ele não quer conflito. Ele quer continuar na zona de conforto dele, porque se ele reclamar de qualquer coisa, ele vai haver ali um conflito. E o gato, ele é muito emocional. O ambiente onde ele está, se o ambiente onde ele estiver, vamos lá, tenha alguma coisa que não deixou ele confortável com aquela situação, a festa acabou para ele. Se for num ambiente de festa, acabou a festa para ele. Então a gente vai agora saber o que esse perfil precisa fazer para melhorar, tá bom, pessoal? A primeira coisa, a primeira dica que eu quero dar aqui, porque vai vir, gente, na realidade, todo o conhecimento que eu tenho sobre o perfil dos animais, porém eu também vou dar muita dica porque na realidade, eu já bailei nos três perfis, né? Eu já fui gato, né? E foi muito ruim, foi a pior experiência, foi ser gato. Eu era gato 48%, como eu já falei com vocês, e também fui águia e tubarão. Hoje eu continuo, eu tô mais ou menos bailando entre o tubarão e a águia. Vocês vão entender tudo isso no final, quando vocês estudarem sobre todos os quatro perfis, vocês vão entender o que eu tô falando aqui, tá? Porque tem muita coisa que às vezes, como eu sou influente no perfil DISC, depois vocês vão entender um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre o perfil DISC, eu tenho essa consciência que eu ainda tenho algumas coisas do gato, né, que é a influência, né, e que isso eu aprendi a dosar e conviver com isso. Então é um perfil que eu falo que ele é um perfil sofredor, sim, porque ele não sabe dizer não. E vamos lá agora para a primeira dica, como eu falei. O gato, ele quer fazer junto. E o que que eu vou falar agora para vocês que é uma chave, tá, gente? O fazer junto, ele só deve ser feito quando o fazer junto não é para correr daquilo que você tem que fazer. Quando você não tá correndo, você tá fazendo o que você quer fazer junto. Às vezes é a esposa que grava com o marido, eu hoje quero fazer com meu esposo. Aí é diferente, você segue. Agora, fazer junto, com medo de errar se fizer sozinho, não. Hoje eu vou passar uns deverzinhos de casa para vocês. Então, você vai quebrar isso. Como? Você vai. Vamos que você grave com o seu marido. Você tem aí um canal no YouTube ou no Instagram, você grave com o esposo ou com qualquer outra pessoa, uma pessoa que você já está acostumada a gravar. Você vai gravar sozinho. Ali você vai ressignificar isso. Essa palavra ressignificar nada mais é do que trazer um novo sentido. Você vai narrar uma outra história sobre aquele fato. Como assim? Eu vou gravar o vídeo sozinha. Ai, o gato. Olha o medo do gato. Não, vai dar errado, eu vou falar errado, não vai dar certo, não vou entregar tudo. É esse medo do gato. O que você que é gato vai fazer? Você vai ressignificar isso. Quer saber de uma coisa? Eu estudei para isso, eu sou autossuficiente sim para isso. E detalhe, mente, para você entender o que eu tô falando, mente, a minha mente. Então, se eu errar, eu vou fazer novamente. Eu vou recomeçar. Na cabeça do gato é o quê? Eu vou errar, vou ser criticado, vou ser crucificado, vou ficar mal na fita. Hum? E ele não pensa que ele pode ressignificar isso. Que ele pode. Não, peraí, eu errei, eu posso fazer de novo. A autocrítica do gato, ela é muito grande. Então, você tem que se colocar à prova em coisas que são barreiras para você. Então, se fazer sozinho te dá tanto medo, você vai fazer e vai ressignificar até isso ser uma consciência ativa para você. Não, eu consigo. Eu já vi que eu faço e que, Kelly, e se eu não conseguir? Você vai simplesmente fazer o seguinte: vamos para a etapa 2. Você vai colocar um boneco de pelúcia ou qualquer uma boneca, alguma coisa, nem que for um outdoorzinho no seu quarto, e vai falar para ele. É como se você estivesse em uma plateia, alguém te ouvindo, porque para o gato não faz sentido se ele não tiver uma plateia. Quando ele olha para si mesmo, sozinho falando aquilo, é como se fosse um espelho interior que reflete a imagem dele. Então, por isso que tem que ter um reflexo de algo para o gato entender. Então, isso é um deverzinho de casa, que ele não deu certo na primeira. Vamos tentar a segunda, tá bom? Agora vamos para o próximo passo. Dizer não. O gato, ele não consegue dizer não. E você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar esse não e ressignificar ele. Por quê? O não pro gato emite o quê? Eu sou ruim, eu não tenho empatia, eu tô sendo perverso, eu não tô pensando na dor do outro.
E o gato, ele é amável, ele jamais faria esse tipo de coisa. Então, na cabeça dele, o não é isso. Então, o que ressignificar do não? É colocar sua mente para entender, tá? Claro que, gente, fazendo isso, você não vai transformar um gato em tubarão. Aí vem outros processos, aonde a gente vai falar mais à frente, quando eu colocar todos os perfis, tá bom? Então, o que você tem que entender do não? Você tem que trazer isso à sua mente o quê? O não, ele pode salvar uma pessoa. O não, ele pode estar fechando uma porta aonde essa pessoa amanhã vai tomar uma atitude, onde eu disse um sim, esse sim pode prejudicar. Você tem que ressignificar esse não e fazer a sua mente entender que esse não vai salvar, pode salvar uma pessoa. Esse não pode evitar muita coisa ruim, até para você. E muitas das vezes 90% é para você próprio, porque você diz um sim o tempo todo e não deixa de dizer um não. E esse sim que você deu vai te prejudicar como vai prejudicar outras pessoas. Eu vou tirar, vamos lá. Quando eu tava no meu perfil gato, eu dizia sim para tudo que meu filho dizia não. Nos relacionamentos dele. Ele teve um relacionamento e esse relacionamento ele dizia não. E eu ficava revoltada porque eu via aquela pessoa sofrer que estava com ele. Então eu dizia o sim por ele. Por quê? Quando eu dava o sim para essa pessoa, eu não entendia que eu estava anulando o não dele. E que o não dele fazia sentido para tudo, mas para mim que era gato não. Até que chegou a hora da verdade, aonde essa pessoa falou para mim que ela não me pediu nada. Eu fazia por mim mesma. E era verdade, gente. Eu dizia o sim com pena. E eu gerava conflitos horrorosos com meu filho, a ponto de quase um ano sem ele falar comigo, porque eu não conseguia entender aquele não dele. Eu achei que meu filho era uma pessoa ruim. Eu fui criada, a minha mãe era muito gato. Então a minha mãe, ela era assim: você tem que ir contra os seus filhos e ir a favor dos genros ou das noras. Era nesse nível. Então na cabeça da gente, o que acontece? Não, a gente não pode dizer não para as nossas noras, porque elas podem ter razão e a gente, por ser mãe, tá querendo defender o filho. Então isso foi gerado na minha mente por um gato. Vocês têm noção? E eu trouxe isso. Até que quando a verdade apareceu, eu vi que todos os sims que eu falei, os não que eu deixei de dar, me prejudicou de uma forma tão grande. Só que teve pessoas mais prejudicadas. Quais foram? Foi o meu filho. O meu neto hoje foi prejudicado pelo meu sim. E a pessoa em que eu disse o sim continua no mesmo nível mental dela, achando que eu fiz tudo errado. Então, para vocês verem o quanto o nosso sim pode prejudicar. Então, vamos ressignificar esse sim? E vamos ressignificar esse não? Você tem que falar para sua mente o que é o não, o que é o sim. Deverzinho de casa, tá bom? Você vai colocar no papel. Hoje, qual problema você está vivendo? Que você pode colocar dentro dessa peneira do que eu tô falando. Para quem você tá dizendo um sim, que pode te prejudicar amanhã, coloca isso no papel. Fala assim, peraí, eu vou balançar isso aqui, caramba, realmente eu tô dando muito sim pro meu marido, ou eu tô dando muito sim pra minha sogra, ou pro meu filho, ou pra minha nora, enfim, gente. É só uma história que não era para ter acontecido, mas aconteceu. E como ressignificar isso? Hoje eu pago o preço de algo que eu disse um sim lá atrás e que hoje, sinceramente, me prejudica, né? Mas vocês entenderam? É isso. O outro, o gato, ele gosta muito de compartilhar ideias. Muito, muito. Eu era assim, gente. Então eu posso falar. Eu aprendia algo e eu corria para compartilhar. Eu compartilhava com a irmã. O marido, então, coitado. Ai, meu Deus. Eu tenho pena do meu marido quando eu era gato. Nessa parte, claro, né? Porque nas outras ele se aproveitava. Vai chegar essa hora também, onde o lobo se aproveita do gato, tá, gente? Muito, muito. Agora depende também, né, do relacionamento. Enfim, o perfil, ele não é engessado. Tá, pessoal? Então, eu tinha ideias e eu corria para contar. Só que aquelas pessoas, elas não entendem aquela ideia. Elas não entendem. E o gato fica falando, ele fica gastando a energia dele contando aquilo. Então, o que acontece? As pessoas não dão ouvido para ele, ele acha que, não, eu viajo na maionese. E acaba que uma ideia que seria tão boa, seria a ideia do século, às vezes uma ideia que ninguém nunca teve, que se ele tirar aquilo ali da conversação, de contar aquilo para as pessoas, aquilo seria um sucesso, ele desanima. Aí ele se entristece, poxa, ninguém me entende. Eu sou maluco mesmo, eu deliro. Ele vai levar para esse lado. Então vai ser um desperdício. Então o que você vai fazer? Quando você tiver uma ideia, você conversa com você mesma. Ou com uma pessoa, tá? Não vou dizer que é uma pessoa gato, mas seja uma pessoa que está adequada dentro daquela visão para você contar. Vamos lá. Você tem um negócio você vende comida. Então você teve uma ideia sobre comida, sobre negócio, sobre estratégia de negócio. Você tem uma pessoa onde ela também tem essa mesma visão que vai valorizar aquele assunto, que ela vai ela vai robustar aquele produto, aquele assunto para você. Ela vai complementar de repente com uma ideia dela. Poxa, ó, me amarrei na tua ideia, muito legal a tua ideia. E você vai evoluir porque o gato ele tem um potencial muito grande dentro disso. E se ele entender isso, ele cresce.
É aí que o gato cresce. Quando você ressignifica, quando você dá um novo sentido, você começa a mudar hábitos, você começa a crescer mentalmente, você começa a fluir. A realidade é essa. Vamos para o próximo passo? O gato, ele nunca pede ajuda. Eu tô falando um gato que esteja na trave, que esteja ali, gato, gato mesmo. Aonde pode ser que algumas dessas coisas que eu esteja falando assim, Kelly, mas isso aí não, eu não tenho. Pode ser que você seja um gato, sim, dentro desse perfil que não tenha isso. Mas pode ser que sim. Aí a gente vai entrar em todos os outros perfis, por quê? Se é 40% gato, mas os outros 60% é atribuído a outros perfis. Então, de repente, os outros perfis, você encubra esses aqui. Tem isso também. Não quer dizer que você tenha todos esses, mas pode ser que sim. Uma dose mínima, mas tenha, tá bom? Então, vamos lá, gente. O gato, ele não pede ajuda por quê? Para não atrapalhar. E essa questão de não atrapalhar as pessoas, ela acaba ficando sobrecarregada. Porque o gato, como ele não diz não, ele também não quer atrapalhar pedindo ajuda. Então isso sobrecarrega às vezes uma mulher que está cansada, fadigada de cuidar de casa, cuidar de empresa, cuidar de filho, cuidar de tudo e ela não pede ajuda. Só que tem uma hora que essa bomba explode. Aí é o perigo. Então, como que eu vou pedir ajuda se eu não consigo? Você tem ressignificar, você tem que entender o que quando você pedir ajuda, não, eu vou atrapalhar não, mas pode ser que essa pessoa, ela goste porque eu vou pedir ajuda, porque eu nunca peço. Ó, pode ser que ela diga um não, pode ser, poxa, não tô tendo tempo. E aquilo vai entristecer, porque o gato tem emoções muito fortes, muito afloradas, gente. Porém, você tentou. Então, se você pode fazer aquele pedir uma ajuda, peça, deverzinho de casa. Tem alguma tarefa, alguma coisa que você pode encaixar isso? Peça. Peça essa ajuda, tá bom? Vamos pro próximo passo? Precisa manter o controle emocional em situações. O gato, ele perde o controle emocional muito fácil. Se ele tiver em qualquer ambiente que alguém mexa com as emoções dele, tô falando ambiente, sim, em qualquer ambiente, em que uma pessoa tire a paz dele ou fale alguma coisa que mexeu com ele, a emoção dele aflora na hora. E hoje eu vou falar dentro do que nós vivemos. Gente, você foi confrontado por alguém nas redes sociais. Eu vou dar o exemplo das redes sociais. Que não tem jeito, gente. Hoje não foge disso mais, né? Mas você foi, ou na rede social, uma pessoa, uma amiga tua, uma nora, uma sogra, não sei quem. Ela fez algo pra você que mexeu muito com você. Aí você vai lá e fica olhando os stories dela, Facebook, Instagram, YouTube, você vê o WhatsApp dela, você vê o status dela. Gente, isso machuca muito. Então você tem que correr. Aquela pessoa, você teve um atrito com aquela pessoa, corre de tudo, não procure saber mais nada, porque tudo que você procurar saber dela vai te ferir. Ou ela já te feriu, e você continua falando no assunto, no nome daquela pessoa. E tudo. Não, gente, você tem que manter o controle espiritual, emocional e espiritual também. Mas você tem que manter. E como que você vai fazer isso? Você vai ressignificar. Eu passei agora, há pouco tempo, uma situação que uma pessoa provocou outra. E ali começou a se falar naquela pessoa, várias pessoas num grupo falaram daquela pessoa, do acontecido. E aquela pessoa que sofreu aquele dano daquela pessoa, ela estava num sistema nervoso, ela estava chorando muito, ela estava muito agoniada. Eu corri no privado dela, falei, olha só, muda o assunto, tal, tal, tal. No sentido, eu percebi que ela estava numa Ferrari muito corrida e de repente ela pisou no freio um pouquinho, mas ela ainda foi lá. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. E eu comecei a trabalhar muito rápido, muito rápido, muito rápido, porque se eu não trabalho rápido, gente, é muito animal aqui, gente. É tudo mico, tem tudo, tucano, tem tudo, ó. Então é muito animal, vocês vão ouvir barulho aqui. Então essa pessoa pegou e aquela coisa toda, e eu tentando parar aquela Ferrari, porque tinha acontecido. Daqui a pouco ela começou, aí ela, ai, Kelly, obrigada. Quando ela falou, Kelly, obrigada, eu falei, ela entendeu. Ela entendeu. Aí o próprio pessoal do grupo viu que ela não estava falando mais, falou, gente, vamos mudar de assunto? Foi instantâneo. Aí ela não falou mais nada no grupo. Aí eu peguei, eu falei, agora já é momento. Aí eu peguei e falei, ó, agora você coloca uma roupa bonita, coloca um batom, se maqueia, corre, faz um vídeo na internet, linda e maravilhosa. Gente, acabou. Acabou aquela sangria. Então, quando acontecer algo assim, você é gato, para você não se manter naquele nível mental de tormento, você tem que usar essa estratégia, tá bom? Vamos para a próxima aula? Como agora uma conversinha muito séria com vocês aqui, como que o gato reage, gente, a algumas coisas. O gato, se ele não manter essa observação que eu vou falar aqui agora, ele é muito prejudicado, porque como o gato não diz não, ele só diz sim, e o gato, ele tem muita empatia, ele sempre se coloca no lugar do outro, só que ele não mede esse lugar. Ele não para e fala assim, essa pessoa tá sofrendo, deve ter um motivo, vamos lá ver o motivo. Ou ela aprontou ou não. Mas antes de eu ajudar, eu vou procurar botar na balança o que aconteceu. Não, o gato, ele se entrega. E eu vou contar algo muito particular meu. Espero que essa pessoa nunca compre o meu curso. Porque se ela comprar, ela vai ver, né?
Mas, gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu comigo. E vocês vão, claro, quem é gata aqui vai entender do que eu tô falando. O dizer sim, querer fazer tudo pelas pessoas. Não é tudo que você pode fazer. Gente, hoje eu não sou gato. Então eu tenho muita tranquilidade sobre isso. Vocês vão ouvir falar muita coisa aí. Eu tinha mania de dar tudo pra todo mundo. Eu dava dinheiro, eu tô com pena do fulano, fazia pix, né? Eu tinha um comércio, 2 comércios e nada ia à frente, gente. Eu só comia, bebia, me vestia, passeava, tudo, mas não tinha dinheiro pra ir no dentista, eu não tinha dinheiro pra ir nada. Mas eu tinha dinheiro pra outras coisas. E era pix pra neto, era pix pra não sei o que, era pix pra não sei quem. E eu ia num lugar e eu levava todos os lanches, enfim, tudo era eu. Eu era o gato. E quando foi um dia, quando eu descobri, né, a imersão do Márcio Michele que eu fiz, cheguei lá, uma empresária quebrada, que não tinha condição pra nada. E eu lembro que a gente ia passar 3 dias nessa imersão. E pessoas foram com a gente no carro de carona. Teve uma pessoa que foi no próprio carro e a gente levou várias pessoas no carro de carona. Gente, e chegou lá, eu levei lanche pra todo mundo. Eu levei isopor, eu levei. Olha, eu fiz suquinho natural, gente, da fruta. Levei no isopor cheio de gelo, levei vários sanduíches de atum. Mas muito sanduíche, que eu sempre fui muito exagerada. Levei, gente, o carro cheio. Falei, gente, olha, fica por minha conta, porque eu tava com dó de todo mundo ali. Todo mundo, ninguém podia comprar um lanche, porque lá era muito caro. Enfim, eles falaram isso pra mim. Comemos tanto, gente. Aí comemos tanto. Segundo dia, a mesma coisa, meu marido lá, Kelly. Fica tão caro isso. Eu falei, ai, amor, para de ser assim, tá? E meu marido é lobo. E eu ali criticando o lobo. Depois vocês vão saber, lobo e gato não dá por isso, gente. Tem sofrimento. Quando o gato não entende que o lobo tá certo. É isso mesmo. E, gente, tudo, aquela coisa toda. E a gente acabava, todo mundo lanchava, lambia os dedos. Nossa, que delícia isso no segundo dia. No terceiro dia, eu levei o lanche novamente. Maravilhoso, aquele lanche maravilhoso. Quem não tinha o dinheiro pra gastar lá, né, gente? Ninguém botou gasolina no meu carro. Por que não, gente? As pessoas não tinham. Só eu, gato, que tava ferrada. E vamos lá, quando chegou no final, eu queria muito aquele coach. Muito. Era 30 mil reais, eles venderam por 10 mil reais. Gente, eu não tinha um centavo. Meu marido chorou, ele falou assim, eu não tenho dinheiro pra pagar esse coach pra você. E você tinha que fazer, porque a tua cara é você, isso aí é você. Kelly, blá, 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 blá. Tá. Gente, daqui a pouco, a pessoa que eu levei levantou e foi lá na frente. Eu olhei pro meu marido olhou pra mim. Eu, como assim? Ela nem queria fazer nada disso, ela veio, eu quase implorei pra ela vir. Tal, ela disse que não. Ai, minha cabeça deu um bug. E que só levantava quem ia comprar. Aí chegou até a vir no meu coração assim: ela vai comprar pra mim, vai me dar, eu não sei. Ué, será que é isso? Será que ela vai fazer uma surpresa? Ela arrumou um cartão? Eu fiquei pensando. Aí ela foi lá, só via ela assinando aquela coisa toda e todo mundo que tava lá, todo mundo admirando quem conseguiu ir lá na frente. Acho que foi umas 30 pessoas lá na frente. Aí ela veio, eu falei, caramba, que legal, menina, você comprou? Ah, comprei, menina. Ah, comprei à vista. Gente, pensa no gato que quase que pegou uma forca. Gente, eu não acreditei naquilo. Acho que foi o maior baque da minha vida que eu falei pro meu marido. Foi a maior decepção, uma mistura de tudo. Aí ela virou, por que você queria também? Aí eu falei, querer eu queria, eu só não tenho dinheiro pra comprar. Vamos lá, menina, eu passo no meu cartão. Ela nunca me falou que tinha cartão. Ela passou o curso pra mim no cartão, parcelou no cartão pra mim. Gente, aquele dia, essa ficha do gato caiu com uma potência. E eu olhei depois, gente, depois as fichas foram caindo tanto, 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 que ela até parou de ser a minha amiga, porque ela viu que não saía mais nada de mim. Aí foi que eu descobri que ela não gostava da minha amizade. Ela só queria o gato que eu era. Então tem muita gente que tá sugando o seu gato. Isso foi um choque de realidade muito forte, muito difícil. Foi uma chave que virou com muita dor, mas eu aprendi. Daquele dia em diante eu comecei a aprender. E comecei a aprender e identificar. O lindo nessa situação foi que eu aprendi a identificar. E eu lembro que eu identifiquei rápido uma outra situação. Que eu estava numa situação onde estávamos em 4 pessoas. Gente, olha a minha unha. Eu falei que não ia mostrar na filmagem, mas mostrei. É assim, eu vivo ficar unha cagada, porque não dá tempo. E se eu fosse uma estável, eu duvido que eu mostraria. Uma águia, eu duvido que eu mostraria. Mas ainda tem um gato em mim, gente. E essa pessoa, ela nunca comprava nada, ela nunca fazia nada, mas a gente achava que é porque ela não tinha dinheiro, mas não era. É porque ela é estável. Ela é lobo. Ela era isso, ela queria economizar, gente. E nesse dia, eu ia bancar a pizza para as 4. E daqui a pouco, no meio da conversa, antes de eu pedir a pizza, eu não tinha aprendido ainda totalmente, mas já estava já com discernimento legal. E a gente falando sobre guardar dinheiro. Eu falei, porque a gente tem que guardar. Eu tô com um cofrinho aqui no banco e tal, eu vou colocando aos pouquinhos. Essa pessoa virou e falou assim, eu também. Menina, eu nem sei, eu acho que já passou de R$ 1.000 lá, guardado. Aí eu vou guardando. Gente, aquilo foi um baque. Eu falei, mais uma vez. Eu não pedi a pizza.
Ela também não pediu. Ninguém entendeu nada, as outras duas pessoas, porque elas eram gato igual a mim. Eu falei, ah, não quero mais comer pizza não. Ai, gente, me deu um enjoo. Olha essa coisa linda. Se eu fosse aquele gato que não sabia discernir, eu ia falar, deixa, o problema é dela, né? A gente junta aqui, come. Mas também nunca mais eu vou fazer, não. Eu resolvi não pedir. Então, isso foi um passo. Isso foi um fruto que eu dei. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida ou pergunta, façam aqui embaixo, que vocês vão conseguir colocar uma pergunta e eu vou tirar dúvida de vocês, tá bom? Vai ter um WhatsApp também, aonde eu vou colocar vocês num grupo pra gente estar tirando dúvida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos para as próximas aulas, tá bom, pessoal? Beijo! Agora eu posso mostrar minha unha. Tchau!